Hoje é um dia muito triste para mim, um dia onde eu comecei a meditar sobre até onde vai a maldade humana, aonde vai chegar o nível de blasfêmia, de heresia contra as coisas sagradas. Esse aqui é um vídeo, eu quero mostrar para vocês esse vídeo e eu vou dizer para vocês de que se trata esse vídeo. Esse vídeo, meus queridos, se trata do Jesus da inteligência artificial. E nós vamos mostrar para vocês o que estão fazendo com as coisas sagradas. Nós vamos mostrar para vocês o que essa plataforma é capaz de fazer. Milhares e milhares e milhares de pessoas estão acessando essa plataforma e conversando com esse Jesus aqui. Meus queridos, essa plataforma, onde disponibiliza uma imagem como se fosse Jesus falando, ela começa a ser promovida entre várias partes da internet, para vários lugares do mundo. Milhares e milhares de pessoas estão acessando e você pode conversar com Jesus sobre qualquer assunto. E são os assuntos mais bizarros que nós possamos imaginar. Vejam vocês que essa plataforma convida pessoas a conversarem com o Jesus aqui da inteligência artificial, e perguntarem como vencer alguns games, como vencer alguns joguinhos eletrônicos. Essa plataforma também se disponibiliza a ajudar pessoas, e milhares têm acessado, para pegar simplesmente dicas de como namorar e como se relacionar. E não somente isso, muitas pessoas também estão acessando essa plataforma para ver coisas como receitas de culinária, como preparar uma lasanha. É isso que estão fazendo, meus queridos, com as coisas santas, com as coisas sagradas. Nós não imaginávamos até que ponto a raça humana poderia ter chegado. Sabe, meus amados, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias complicados. Nós não sabemos até que ponto, até que momento Deus irá suportar essa situação, até que ponto Deus irá suportar que seres humanos, juntos com demônios, até que ponto Deus permitirá que os seres humanos possam ridicularizar a palavra de Deus, vulgarizar a palavra de Deus, menosprezar a palavra de Deus, escarnecer a palavra de Deus, fazer da pessoa, da figura de Jesus Cristo uma pessoa lendária, uma pessoa folclórica, uma pessoa cômica. Meus amados, o que estão fazendo com as coisas sagradas? Até quando Deus vai suportar esse tipo de coisa? Deixe-me falar para vocês, alguns reis no passado não eram pessoas comuns, eram reis. Eles foram desrespeitosos com as coisas santas, eles foram desrespeitosos com a pessoa de Deus. E olha só o que aconteceu com alguns deles. Nós queremos falar aqui do Senaqueribe, né? Desafiou o povo de Deus e disse que invadiria. Tinha quase 200 mil soldados. E falou assim: quem é esse Deus? Quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Sabe, queridos, simplesmente o rei do povo de Deus, ele buscou ao Senhor, ele se humilhou na presença do Senhor, e ele clamou a Deus por providência. E aquele rei amanheceu com seu exército de quase 200 mil pessoas simplesmente inacordadas, né? Pessoas que realmente, olha, estavam ali, quase 200 mil soldados que não eram mais nada. E esse próprio rei também fugiu, e depois os seus próprios filhos cuidaram dele. Nós também temos a história do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele se orgulhou de ser o rei da Babilônia, ele se encheu de vaidade, ele se encheu de orgulho, e Deus o transformou então num quase animal. Ele prostrou-se, ficou vários anos comendo grama, as suas unhas cresceram, os seus pelos cresceram, e aquele homem então, um dia, depois de, creio, 7 anos, ele então olhou para o céu e ele então reverenciou a Deus, e Deus o trouxe à sua vida anterior. Deus restaurou a sua vida. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Nós temos também a história do rei Belsazar. Ele deu uma festa libertina usando os vasos sagrados que eram do templo do Senhor. E ali naquela mesma noite, uma mão misteriosa apareceu na parede, escrevendo o destino terrível do rei, escrevendo o destino terrível daquela nação, daquele reino.
e tudo passou. Foram invadidos e foram destruídos. Meus amados, terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Sabe, eu quero ler para vocês agora, eu quero falar para vocês da questão do rei Herodes, ali na história depois de Cristo. E no meio daquele discurso as pessoas disseram, olha, que voz, ele fala como um Deus. E ele aceitou aquele elogio, ele se envaideceu com aquilo. E então, meus queridos, o que é que aconteceu? Naquela mesma hora o rei foi devorado, foi comido por vermes. Meus queridos, não é coisa simples, não é coisa comum não, cair nas mãos de um Deus que decide vingar-se. Nós fizemos uma pesquisa e vimos também alguns personagens da história atual, da história moderna, e ali nós encontramos algumas histórias de algumas pessoas que zombaram de Deus, que falaram de Jesus Cristo de maneira depreciativa. E olha o que aconteceu com John Lennon. Nós temos aqui as histórias de Tancredo Neves, de Marilyn Monroe, de Cazuza, também das pessoas que construíram ali o navio Titanic, pessoas que, segundo os autores dessas histórias, eles foram escarnecedores das coisas sagradas. Meus amados, Deus tem um caso de justiça contra o planeta Terra e contra os seus habitantes. Eu quero ler para vocês o que está escrito em alguns versos muito interessantes que estão na palavra de Deus. Diz assim, Salmo capítulo 1, verso 1, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Também nós podemos ler aqui, certamente ele escarnece dos escarnecedores. Provérbios 3:34. Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes, dá graça aos humildes. Olha só, preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Provérbios 19:29. Eu quero ler para vocês aqui esse verso tremendo que diz assim, olha só, 2 Pedro 3:3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. 2 Pedro 3:3, meus amados, será que nós estamos no fim do tempo do fim? Será que Deus está revoltado com o que estão fazendo com a figura de seu filho, com as coisas sagradas? Será que Deus irá levantar-se e erguer-se para trazer a paga final a todos aqueles que estão escarnecendo? Mais uma vez eu quero ler para vocês. Será que nós estamos inventando que estamos no fim dos tempos? Você concorda? Escreva aí. Está dizendo assim, olha, tendo em conta, ou seja, prestem atenção, reflitam, entendam, pensem, antes de tudo, que nos últimos dias, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Meus queridos, dentro de nossa casa, nós podemos também estar brincando com Deus, está escarnecendo de Deus, através das coisas que nós falamos, através das coisas que nós assistimos, através das nossas palavras que podem ser vãs. Adoremos o Deus em toda a sua santidade, reverenciemos a Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, o Deus que é conhecido como o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, a nossa rocha, nossa cidadela de refúgio, a nossa salvação, nossa esperança e nossa redenção. Louvado seja o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Quer você reverenciar esse nome? Quer você respeitá-lo, adorá-lo? Quer você estar salvo no último dia? Considere as coisas sagradas. Arrependa-se junto comigo e voltemos a adorar com toda a reverência, todo o respeito que é devido ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. Louvado seja o seu nome, hoje, amanhã e eternamente. Amém e amém. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Por favor, divulgue esse vídeo, compartilha, seja membro, ajude a espalhar essa mensagem em todos os lugares do planeta. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.